Uma boa noite a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta paróquia, desta congregação. A saudação especial também àqueles que nos visitam, se unem a nós nesta noite para mais esse estudo. Um abraço especial, Dona Clarice Faki. Deus continue abençoando a senhora, Dona Clarice. Vamos com Jesus e vamos bem. Também o Açor da Silva, que saúda a todos aí também, desejando um abençoado estudo. A Eliane Rodrigues, também muito bem-vinda. A Jurema Schneider. Clair von Millen também, então muito bem-vinda. Boa noite, Desmar. Bom estarmos juntos. Um abraço para ti e para a família. Seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Deus continue guardando e abençoando seu Arno, o senhor e a sua família, Que possa seguir sempre com Jesus. Grande abraço ao Adelar Freeling, Deus o abençoe. Também Ana Paula Grosselli, saudando a todos, muito bem-vindos. E lá de São Lourenço do Sul, seu Egon Cell e família, forte abraço. A Leonilda Reisner também com a sua saudação, então muito bem-vinda. Eluir Hirt e família. Márcia Bonenberger, muito bom estarmos juntos aqui para mais esse estudo. A Márcia Elisa Daman, a Ilse Miller, forte abraço, dona Ilse, muito bem-vinda também a senhora. A Elita Daniela Falque, também satisfação vossa presença. Seu Pedro Cavalheiro, dona Dulce, um abraço para vocês aí, é bom estarmos aí. Isinete dos Reis, também, boa noite, bem-vinda. Paulo Roberto Scherer, grande Paulo, forte abraço, Paulo. Pessoal do Larias, muito bom estarmos aqui, Então, Isinete dos Reis, também satisfação vossa presença. Enfim, todos estão sempre convidados a estarem conosco nas oportunidades que nós temos aqui. São semanalmente, nós temos aqui a oportunidade de estarmos nos encontrando também aqui pelo Facebook. Nós temos o culto sempre do sábado, todos os sábados às 18 horas, que é transmitido aqui também pelo Face, no homepage da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado. O Alexandre Mengue também com a sua saudação. Grande Alexandre, quanto tempo, hein? Forte abraço para ti e para os teus queridos. A dona Hilga Ferrari também, que bênção, A vossa presença, sempre também muito bem-vinda, dona Hilga, Deus continue abençoando a senhora. O Carlos também aí, grande abraço, Carlos, vamos com Jesus, vamos bem, O Carlos Maier, Deus abençoe a todos, é muito bom estarmos juntos aqui. Convido você nesse momento para nós falarmos então com o nosso Deus, então em oração, Vimos aqui ainda a saudação da Hildegard Martins, Marlise Petri, um abraço para vocês aí, é bom estarmos juntos aí também em mais esse momento de encontro na palavra do nosso Deus. Então juntos vamos orar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento aqui nos reunimos mais uma vez para um momento de estudo da Tua Santa Palavra. Queremos aqui juntos te dizer muito obrigado, pois Tu és um Deus maravilhoso, um Deus grande no amor e na misericórdia, um Deus sempre presente na vida de cada um dos Teus filhos. E Tu sempre vens ao nosso encontro com a Tua Palavra, com sacramentos para nos orientar e fortalecer na fé, e assim podemos seguir como Teus filhos, como Teu povo, em todos os dias e momentos, enfrentando as mais diversas tribulações, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção. Obrigado, enfim, porque nessa noite também Tu vens a nós com a Tua Santa Palavra para nos orientar e fortalecer na fé. Obrigado pelo dia que Tu nos deste e pelas certezas maravilhosas que nos acompanham em Jesus em todos os dias e momentos. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, colocamos diante de Ti a vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos e Te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós, que seja tudo para a Tua honra e glória, o nosso bem e o bem do nosso semelhante. Queremos também, nesse momento, ó Deus, Te pedir, olha para todos que aqui participam do estudo nessa noite, olha para as ansiedades, as preocupações, os sonhos de cada um. Abençoe a todos e dirija sempre tudo pelo melhor na vida de cada um.
Queremos te pedir por todos os idosos, teus filhos, que no avançado da idade sofrem com a fragilidade ou com a doença. Te pedimos por todos os enfermos, conceda a cura àqueles que tu quiseres curar, ou a força para quem tiver que carregar a cruz. Quando tu quiseres levar alguém, que seja em Jesus para o céu. Também, Senhor, consola e fortaleça todos os enlutados, que sofrem, diante da perda dos seus queridos. Então, consola e fortaleça a todos os enlutados, na esperança de um reencontro com seus queridos um dia lá no céu. De forma especial, aqui te pedimos pelos familiares de Laurindo Dreifke, que tu achasse por bem levar desta vida, então, para a eternidade. Consola e fortaleça a família enlutada, em Jesus, na esperança de um reencontro. Também, ó Deus, te rogamos, abençoe-nos aqui reunidos nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, convido você também, nesse momento, para cantarmos então mais um hino do Inário Louvai ao Senhor. Você que tem o Inário em casa, o hino 115 do Inário Louvai ao Senhor, o hino Nada Poderá nos Separar do Amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado, que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, e nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. Que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado, que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. Muito bem, também a saudação, a Cela Lamp Schlick, forte abraço, Deus abençoe sempre. Olha que bênção a vossa presença também aqui, a Natália da Silva, boa noite, muito bem-vinda, a Alessandra Valbrin, enfim, a todos vocês que aí se unem então a nós nesse estudo, também a Laides Zamarche, lá de Chapecó, Santa Catarina, muito bem-vinda também aí para o estudo então nesta noite. Enfim, é bom estarmos juntos aqui, na certeza de que Deus nos abençoa e vem a nós com a sua santa palavra. Hoje nós seguimos então o estudo de número 12 do Livrete do PEN, livro de estudos bíblicos, aliás, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você que tem o livrete aí quiser acompanhar, fique à vontade. Então, é o estudo 12, que tem como tema: suas palavras mostram quem habita seu coração. Então, as palavras mostram e revelam quem mora
no nosso coração, quem mora no teu e no meu coração. Para a introdução do estudo, né, o autor do estudo ele levanta a seguinte questão. O autor do estudo é o pastor Valdir Hoffmann, de Joinville, Santa Catarina, e ele levanta então a seguinte questão. Uma grande notícia precisa ser compartilhada com muitas pessoas. Então ninguém guarda para si coisas boas, mas logo quer compartilhar com alguém. Quando você tem notícias boas, você costuma não querer guardar essas notícias para você. Então você logo vai querer compartilhar, né, também então essas notícias. Ou seja, nós não guardamos para nós mesmos, né, as coisas boas, nós gostamos de compartilhar. Porque, ou seja, a alegria é tanta no coração e nós ficamos felizes em compartilhando. E aí quando a gente compartilha, essa alegria é multiplicada, ela é aumentada. Assim acontece também quando temos talvez grandes tristezas, né? Então quando daí nós compartilhamos as grandes tristezas, talvez que nos atingem, elas ficam diminuídas, elas ficam amenizadas, porque nós dividimos a carga, certo? Embora que quando compartilhamos coisas boas, a alegria é multiplicada. O sofrimento, ele é dividido, mas a alegria, ela é multiplicada. Talvez que tipo de grandes notícias, talvez que gostaríamos logo de compartilhar? Por exemplo, a notícia de um casal que está aguardando, então, uma gravidez e de repente ela acontece. Imagine a alegria da mãe descobrir, ou o casal descobrir que estão aguardando, estão esperando então um bebê. Ou alguém alcança, né, e conquista um novo trabalho, um novo emprego, ou consegue finalmente, depois de um período de preparação, de estudo, de esforços, entrar na faculdade, certo? Com certeza é algo que compartilhamos, né? E ao falar sobre isso, eu vejo aqui a saudação da Luíse, né, que está lá em Santa Maria, então acompanhando o estudo. Lembro também da alegria que nós sentimos quando recebemos a notícia, quando ouvimos que ela de fato, né, estava entrando na faculdade, então para realizar a faculdade que ela estava sonhando. Ou seja, notícias especiais, maravilhosas, nós sentimos satisfação em poder compartilhar, para que mais pessoas se alegrem conosco e talvez compartilhem, enfim, desses momentos então de alegria. Isso é bacana e fazemos questão de que outros também saibam. Agora, como você se sente quando ouve algo maravilhoso acontecendo com alguém, né? Imagino que também se sente muito feliz, não é verdade? Isso é um sentimento normal. Então, nós nos alegrarmos com quem se alegra, ou chorarmos com quem chora. Jesus disse, isso é algo da vida do cristão. Então, o cristão ele costuma se alegrar com quem se alegra, por vezes chorar, né, com quem chora, com quem sofre. Então, queremos refletir então sobre o tema. Suas palavras mostram quem habita no seu coração. Seria triste se nós, ao invés de nos alegrarmos com quem se alegra, talvez nós nos entristecermos diante da alegria de alguém, ou sentirmos ciúmes da alegria de alguém, né? Isso seria muito triste. E por vezes, infelizmente, isso acontece até entre familiares, por vezes entre pais e filhos. E é muito triste quando pais, por vezes, sentem inveja dos seus filhos, talvez, que têm conquistas especiais, ou o contrário, que não se alegram. Na verdade, a gente pode dizer assim que é algo estranho, né? Não se alegrar com os que se alegram e não chorar ou não se entristecer com os que se entristecem, né? Então isso faz parte, né, da vida dos cristãos, é algo da nossa vida como filhos de Deus. Então as palavras, o tema diz assim, mostram quem habita no seu coração. Então que Deus nos direcione no entendimento também nesse estudo. Eu quero aqui trazer alguns textos a mais também para esse nosso momento do estudo. Convido você a abrir a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 6, o versículo de número 45. Lucas capítulo 6, o versículo de número 45. Lucas 6, o versículo de número 45. Diz assim o texto aqui. O título é A Árvore e as Suas Frutas. A árvore boa
eu vou ler do versículo 43, diz: a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Então não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. E essa é uma verdade, né? As palavras mostram quem habita o seu coração. Agora eu trouxe umas palavras de Jesus, então de Lucas capítulo 6, principalmente o 45, que diz que a pessoa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. Mas a pessoa má, ela tira o quê? Ela tira as coisas más que tem no depósito do seu coração para fora. Então, a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Muitos dizem, isso é um provérbio. Muitos tornaram um provérbio, mas é um versículo, certo? A boca fala do que o coração está cheio, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, eu cito aqui também um outro texto nesse momento, a título, no início do nosso estudo, também nessa noite, Filipenses capítulo 4, o versículo de número 8. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, diz assim, que eu leio também aqui nesse texto: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Estamos enchendo a mente, o nosso coração com o quê? Com que tipo de coisas nós estamos enchendo a mente e o coração? Então, o conselho de Deus, então, por intermédio do apóstolo Paulo, aos cristãos de Filipos, era encher a mente com tudo que é bom, com tudo aquilo que merece elogios, isto é, o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E a partir disso, o que acontece? Nós vamos também pôr em prática e viver a própria fé com palavras e com ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês, e o Deus da paz vai estar com vocês. Buscar sempre encher a mente com tudo aquilo que é bom, merece elogios, o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que quando tirarmos do depósito do coração coisas, por intermédio da nossa boca, o que é que virão? Virão coisas justamente boas, Ou seja, nós vamos mostrar as coisas boas, aquilo que é bom, que merece elogios, o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E nós, como cristãos, especialmente, vai se manifestar pela boca, vai em palavras, em ações pela boca, justamente a nossa fé, a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fé nesse Deus que tanto nos ama, que tudo fez e faz por nós. Agora, para a leitura, nesse momento de estudo, convido você a abrir agora a Bíblia em Colossenses. Então, um pouquinho adiante de Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, aí Colossenses, agora capítulo 4, do versículo 2 até o versículo de número 6, que nesse momento, então, leio diante de vocês. Filipenses, capítulo 4, 2 a 6. Palavras, então, de Deus também a você, querido irmão, querida irmã, que participa desse estudo nesta noite. Diz assim o texto: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Esse texto é um texto muito bonito e traz muitas considerações maravilhosas, então, para nós, Muitas considerações maravilhosas para nós.
na sua opinião, o que a oração tem a ver com a evangelização aqui? Bom, antes de responder essa questão, eu quero destacar aqui o texto. Diz, olha, continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Ou seja, a gente é um incentivo para a vida de oração. Você tem orado continuamente a Deus? Como está a tua vida de oração? Então, continua firme na vida de oração. Eu lembro que Daniela orava 3 vezes ao dia, formalmente. É uma boa pedida para nós, é uma boa sugestão para você e também para mim. Orarmos, pelo menos formalmente, 3 vezes por dia. Aí eu lembro as palavras de Tessalonicenses, orar sem cessar. Esse orar, né, é o dia todo, né? Ou seja, quando, né, por qualquer situação quisermos nos dirigir a Deus. Eu lembro também do Salmo 50:15, onde Deus nos diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então me chamem, não tenham medo, podem chamar. O próprio Jesus diz, batei e abrir-se-vos-á, ou seja, nós podemos chamar, podemos orar. Então permanecer firmes na oração, sem deixar de orar, alertas. E sempre dando graças, ou seja, sem esquecer dos motivos que temos para agradecer a Deus. Por isso, quando nós oramos, em primeiro lugar, precisamos sempre dar graças a Deus. Primeiro, sempre agradecer a Deus por tudo. Então, não deixem de orar, em primeiro lugar, agradecendo a Deus por tudo. Aí depois vem os pedidos espirituais, pedido de perdão, mais fé, fortalecimento da fé, pedidos ligados a Deus, a palavra. Depois sempre os pedidos gerais. Estou falando da oração formal. Mas o apóstolo Paulo, ele também aqui, ele diz assim, agora orem por ele. Ele pede aos cristãos, aos colossenses, de Colossos, para quê? Para que eles orem por ele, que estava preso por causa do evangelho. Mas qual era o pedido? O que ele pede? Que Deus desse para ele uma oportunidade para anunciar a mensagem que trata do segredo de Cristo, para levar o evangelho, Porque ele diz assim, pois esse é o meu dever, como é o meu dever, fazer com que o segredo de Cristo seja bem conhecido. Ele, como apóstolo, ele diz, o meu dever é fazer com que seja bem conhecido, então, o segredo de Cristo, a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação pela graça. Em Jesus há perdão, salvação e vida eterna. Em Jesus temos o céu na morte, em Jesus Deus está conosco. Então, orem para que eu possa cumprir o meu dever e ter boa oportunidade, então, para anunciar a mensagem de Cristo, já que estou preso, ou seja, ele estava com limitações, mas que Deus desse para ele boas oportunidades para anunciar, então, o evangelho. E aí, no segundo momento, ele ora e pede também para eles. Ele diz, olha, que vocês sejam sábios na maneira de agir com os que não creem, tendo cuidado especial diante daqueles que não creem. Aproveitem as oportunidades para passarem com eles, Então, aproveitem essas oportunidades, para estarem com eles, diz assim, Cristo é a verdadeira vida de vocês, dentro do contexto do próprio texto, Então, que vocês sejam sábios na maneira de agir com os que não creem. Então, aproveitem as oportunidades que passarem com eles. Ou seja, sempre pensando também em oportunidades para levar o evangelho. Então, cuidado com as conversas desagradáveis. Buscar sempre conversas agradáveis, de bom gosto, buscando responder a cada pessoa dentro daquilo que Deus orienta e ensina, então, na sua santa palavra. Certo? Então, esse é o nosso desafio, então, como cristãos, como povo, então, de Deus. O apóstolo Paulo pede para que eles orem, para que ele tenha oportunidade de anunciar o evangelho, mas, por outro lado, ele alerta também para as oportunidades que o povo de Deus tinha para anunciar o evangelho, Principalmente pelo falar no dia a dia, e pela maneira de agir com relação aos que não creem, muito especialmente. Agora, tornemos a pergunta. Na sua opinião, o que a oração tem a ver com a evangelização? Quando o texto fala em abrir portas para o evangelho, o que você pensa a respeito disso? Bom, alguma coisa, eu digo assim para você, será que sem a bênção de Deus a gente vai longe em alguma coisa? É claro que não, Esse é o grande ponto, Mesmo na missão de Deus na igreja, no trabalho da igreja, tudo precisa começar com a oração. Assim também na tua vida, na minha vida pessoal,
sempre deveríamos, antes de qualquer coisa, colocarmos as questões diante de Deus em oração, pedir a sua bênção, a sua orientação, a sua direção. O Salmo 127, né, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Ou seja, se Deus não abençoa, não adianta trabalhar para construir a casa. Também não adianta proteger a cidade, né, ter guardas vigiantes se Deus não bota a mão. E o Salmo 127, 2 ainda diz: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Ou seja, não adianta eu querer alcançar certas bênçãos sem a bênção de Deus, isso não vai ser possível. Não adianta eu me matar trabalhando, como se diz, levantando cedo e deitando tarde, porque Deus, se Ele quer dar alguma coisa para alguém, Ele pode dar para ela fazendo aquilo que é o necessário dentro do tempo disponível, sem exageros. Não estou falando que não existe responsabilidade pessoal com relação às coisas. Mas o Salmo 127 fala sobre, né, edificar a casa, fala sobre proteger a cidade, fala sobre bênçãos também a partir do trabalho. Então é importante lembrar que sem a bênção de Deus, nada é possível, nada é realidade. Então aí nós entendemos também a questão da importância da oração frente à evangelização. Uma coisa eu compartilho com vocês assim, diariamente eu compartilho, né, são milhares de mensagens, né, dos 5 Minutos com Jesus, do nosso devocionário. Então, para 5 Minutos com Jesus, a nossa igreja, para membros da igreja e amigos, pessoas conhecidas, contatos, também nas redes sociais, nos diversos grupos, né? Nem sempre a gente consegue individualmente mandar para todas as pessoas como a gente gostaria, né? É claro que as redes sociais e, por vezes, grupos de transmissão nos permitem ir mais longe e permitem, né, transmitir para um maior número de pessoas num tempo menor. Mas eu sempre penso assim, puxa, qual é o alcance dessa palavra semeada? Quais são os frutos dessa palavra semeada? Podemos pensar agora também com relação ao estudo bíblico que estamos tendo neste momento. Né? Quantas pessoas estão participando, né? Vocês já têm uma noção aí, quantos estão ao vivo, né, online, conosco nesse momento do estudo. A gente sabe que o número depois de pessoas que assistem esse estudo é muito maior, né? Então ele se multiplica algumas vezes posteriormente, né? Pessoas que acabam acompanhando no próprio Facebook, depois pelo próprio YouTube, onde nós disponibilizamos esse mesmo estudo que está acontecendo aqui. Né? A questão que eu levanto assim, qual é o fruto, né, dessa semeadura do Evangelho? Né? Quais os frutos, né, dessa mensagem, né, do Evangelho que está sendo semeada? Podemos pensar os grupos de estudos bíblicos, familiares, departamentos da congregação, enfim, todo o trabalho da igreja, né? Quais são os frutos? E aí vem a questão justamente aqui novamente, nós tornamos ao ponto, a oração, né, ela é indispensável. E então desafio você, querido irmão, querida irmã, também que participa aí do estudo, que também se preocupa com a divulgação da mensagem do Evangelho, a sempre orarmos por essas oportunidades. O mesmo agora por cada pessoa que se une a nós nesse momento do estudo, que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, que pelo Espírito Santo Ele haja no teu, no meu coração, que nós possamos crescer naquilo que Deus espera, que pelo Espírito Santo os frutos possam ser, né, presentes, que possamos estar firmes em Jesus e assim seguirmos rumo à salvação, à vida eterna, e sermos ricamente abençoados pelo nosso Deus. E essa oração, né, também precisa estar presente nos cultos. Que tal orarmos uns pelos outros? Quando você participa do culto a Deus, orar pelas pessoas presentes que ali estão, ver elas, orar por elas. Orar pelas pessoas que participam aqui no estudo, e depois mesmo do estudo aqui, orar pelos que participaram do estudo nessa noite. Orar para que essa palavra semeada possa também, na ação do Santo Espírito, produzir os frutos em todos, que todos sintam-se, né, abraçados, fortalecidos no amor de Deus em Jesus, sintam-se encorajados, né, para que possam seguir a vida, enfrentar as dificuldades, né, as tribulações, né, no amor e na graça, então, do nosso Deus. E, inclusive, quando nós enviamos mensagens para as outras pessoas, orar para que essa mensagem, essa boa notícia, né, possa
ter portas abertas na ação do Santo Espírito, porque aqui o texto fala abrir portas para o Evangelho. Isso quer dizer que Deus também prepara situações para nós especiais, né? Ele prepara situações para nós, para, ora, testemunharmos da nossa fé, da mensagem do amor, do perdão, da salvação para nós e pessoas queridas, né? E a gente sabe que se não for pelo Espírito Santo, ninguém crê, né? Então, dar vida aos mortos espirituais, isso é só o Espírito Santo pode. Bom, em primeiro lugar, eu cito aqui um texto, Efésios capítulo 2, o versículo 8 a 10, é um texto clássico que fala sobre a salvação pela graça, diz assim: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então a salvação é um presente dado por Deus, não é esforço nosso. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, né? Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ou seja, Deus prepara oportunidades para produzirmos boas obras, né? Ele prepara de antemão situações para nós testemunharmos a nossa fé, e Ele prepara situações para nós justamente produzirmos também boas obras, né? Então nós dependemos, de fato percebemos que o pedido do apóstolo Paulo não pode ser esquecido por nós. Então a oração precisa estar na frente de qualquer ato, qualquer ação da igreja, do povo de Deus e do cristão. Então, o conselho, permaneçam firmes na oração, é algo indispensável, para nós, queridos irmãos, né? Então, que nós possamos, de fato, guardarmos essa mensagem, continuar firmes na oração, alertas, orando, e sem esquecer de dar graças. Porque se nós não damos graças, então não adianta nem pedirmos nada, né? Então, esse é o grande ponto. Então, é importante nós sempre fazermos todas as coisas com ações de graças. E a segunda coisa é lembrar que abrir as portas para o Evangelho, isso depende da ação de Deus. Porque a fé só pode ser posta no coração de alguém pelo Espírito Santo. Não vou ser eu que vou fazer alguém crer, não vai ser você, né? Mas é somente o Espírito Santo. Eu cito 1 Coríntios capítulo 12, o versículo de número 3, a última parte, diz assim: que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, você pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então não é uma obra sua, a fé, nem na tua vida e nem na vida de ninguém, mas é obra unicamente do Espírito Santo, que é o ensinador, que é o santificador. É Ele que nos une a Cristo, né? É Ele que, pelo Espírito, né? Ou seja, é o Espírito Santo que nos alimenta e fortalece e nos concede dons, oportunidades, né? E é Ele que age em nós e a partir de nós também diante do mundo. Tá ok? Indo então adiante, alguns comentários aí tecidos pelo autor do estudo, ele diz assim: orem também por nós, destacando aqui o comentário sobre o versículo 3, pedido ao apóstolo Paulo, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. O texto de Colossenses nos traz uma informação muito especial e uma preocupação do apóstolo Paulo. Ele, um grande evangelista e missionário, que pregou em muitos lugares levando a boa nova de Jesus às pessoas, tem o grande desejo de que novas portas se abram para que tenha oportunidade de falar a mais pessoas sobre Jesus. Então, sua oração é para que isso se torne possível. Então, o apóstolo Paulo, né, pede oração. Imagine nós aqui também, povo de Deus, o quanto precisamos de fato orar por essas oportunidades. A fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele fala da sua prisão, né? E a causa da sua prisão, que é o levar a mensagem do Evangelho. Mesmo estando entre algemas, preso, ele acredita ser possível falar do mistério de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus vem pessoalmente a nós na palavra e sacramentos, né, o batismo e a Santa Ceia, né, e Ele quer fazer parte da vida de cada um, não somente na igreja. Quando ouvimos a sua palavra e participamos então da Santa Ceia, Jesus quer ser o centro da vida de todas as pessoas e de todas as nações. Então, como isso é bom? Por isso, não devemos ser egoístas, né, querendo Jesus somente para nós. Queremos compartilhar, evangelizar, falar dessa nossa vivência com Jesus para outras pessoas. O céu,
né, é um maravilhoso lugar. E sabemos que, né, o céu, né, em Cristo, então, está aberto, então, para nós, né? Então, muito bem, nós queremos, né, precisamos agradecer e orar muito, diz o seu Nelson Eberhard, né? Então, que o Espírito Santo abra, né, e mantenha portas abertas e abra mais portas para que essa mensagem, né, possa ser sempre anunciada e mantida. Forte abraço ao seu Nelson Eberhard e família que estão aí conosco também nesse momento, então, de estudo da palavra. E nós, com certeza, não queremos, né, ser egoístas, talvez até estranho. Um cristão que está firme na fé, ele sabe do céu, da salvação, né? Ele quer que mais pessoas estejam lá no céu também com ele. Então, por isso, nós vamos compartilhar, evangelizar, falar dentro das possibilidades a nossa vivência com Jesus para outras pessoas, né? E vamos nos somar, né, aqueles que já estão semeando o evangelho e incentivando e animando as pessoas a Cristo e a igreja, né, as coisas de Deus. Então nós vamos nos unir então a esses como instrumentos de Deus nessa missão de semear então o evangelho, né? Então que Deus use você também aí nessa missão ali onde Deus te colocou, né, com os dons que Deus te deu, né, também para, através de você, quem sabe, o Espírito Santo possa tocar muito mais pessoas para viverem essas certezas que você em Cristo vive. Refletindo, como tem sido a vivência diária com Jesus? Você acredita que a tua vivência diária com Jesus está legal? Você se sente bem, se sente firme na fé, né? Você está refletindo e vivendo esta fé? Eu torno aqui então as palavras também de Colossenses, né, que nos apontam também para que nós possamos de fato aproveitar bem o tempo que passarmos com os que não creem, com as conversas, né, agradáveis, né, de bom gosto, buscando responder a cada um sempre, a cada pessoa com sabedoria, com propriedade em todos os momentos, né, como você está na tua fé em Jesus, como você está aproveitando essas oportunidades que Deus também em Jesus te dá diante das outras pessoas. Você acha que você está bem contigo mesmo, espiritualmente falando? Você acha que você está aproveitando bem as oportunidades diante das pessoas, diante da família, dos amigos, diante dos colegas de trabalho, pessoas do teu convívio no dia a dia? Se você se sente bem, acha que está ótimo, continua assim. Quem está em pé, cuide que não caia, diz o apóstolo Paulo. Continue te alimentando na fé, na palavra, nos sacramentos, né? E que Deus, Espírito Santo, continue usando você aí também, né? Na igreja, na família, na sociedade, no mundo, onde você estiver. Que você possa continuar sendo um instrumento maravilhoso no amor e na graça, então, de Deus. Considerações para a vida. Então, queremos compartilhar nossa vivência com Jesus, porque é maravilhoso viver em Cristo. E pedimos também que Deus abra oportunidades para que isso aconteça. Testemunhar e viver a nossa fé no mundo é um privilégio e é um desafio. Ao mesmo tempo, privilégio, porque vamos testemunhar do Senhor. Né? Desafio, porque nem sempre as portas vão estar abertas. E aí sabemos que não somos nós que vamos abrir. Precisamos orar para que o Espírito Santo abra essas oportunidades. Temos a certeza de onde está afirmada a nossa fé e com isso é bom para nós. Logo, queremos também falar dessa maravilha às pessoas, não somente isso, como também pedimos a Deus que Ele nos abra oportunidades. E onde elas estão? No lugar onde estamos. Simplesmente assim, né? Com as pessoas que estão à nossa volta, falaremos daquilo que está cheio o nosso coração, daquilo que, na ação do Santo Espírito, fora construído e alimentado, né? E o texto diz, então, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem sempre o tempo e a oportunidade. Que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, que saibam como devem responder a cada um e que a palavra seja temperada com sal. Né? O sal, lembremos, ele tempera, ele preserva, ele cura. Essas são, então, as propriedades do sal. Assim também nós temperamos a vida das pessoas com as quais nos relacionamos. Então nós preservamos as nossas relações de forma segura, com sabedoria e promovemos a cura, especialmente das feridas abertas, também com o perdão amoroso. Isso é agradável então ao Senhor. Somos referência na vida das pessoas, somos o bom perfume de Cristo.
Que bacana, eu gosto muito também dessa expressão, né? Quando você usa um perfume ou alguém, né, dos teus queridos usa um perfume, ou você passa por alguém que está usando um perfume, dificilmente você não vai sentir o aroma desse perfume. E o texto diz aqui, então, nós somos o perfume de Cristo. Então, onde nós seguimos e andamos, né, ali aquele aroma acompanha e se espalha. Não quer dizer que, infelizmente, nós não vamos pecar muitas vezes, porque você e eu somos pecadores, pecamos em pensamentos, palavras e atitudes, mas também, né, esse aroma se reflete não na ausência de nossos pecados, mas no perdão que Jesus Cristo também nos traz diante dos pecados e diante dos frutos da fé que produzimos, ora na igreja, na família e no mundo. E todos ao nosso redor, com certeza, estão maravilhados com a nossa presença, harmonia e dedicação a elas. As suas palavras mostram quem habita o seu coração. Então, as tuas palavras, querido irmão, querida irmã, vão refletir quem mora de fato no teu coração, né? E quando você fala da sua fé às pessoas, como você se sente fazendo isso? Não é maravilhoso, por vezes, ora, nós testemunharmos isso? Nós não ficamos felizes em ser um instrumento? Com certeza, isso nos alegra, nos conforta e nos motiva. E quando você convive com pessoas que são referência positiva e cristã na sua vida, o que isso mostra para você? É claro que a gente também é fortalecido pelas outras pessoas, que, ora, nós reconhecemos e vemos, puxa, que fé essa pessoa, que testemunho, que pessoa maravilhosa, né? Que pessoa cristã, puxa, eu quero ter essa fé, eu quero ter essa confiança, viver essas certezas, produzir esses frutos. Ou seja, essas pessoas acabam sendo um modelo, uma inspiração também para nós. Como assim? Nós vemos na Bíblia grandes homens de Deus que foram modelo e foram inspiração para o povo de Deus, e que são talvez modelo e inspiração também para você. Você pode ser um modelo e uma inspiração para muitos, querido irmão, querida irmã. Eu cito Hebreus capítulo 11, aqui fala de alguns heróis da fé. Por exemplo, quem foi Abel? Puxa, Abel, quando a gente vai olhar a história de Caim e Abel, nós tiramos muitas lições, não é mesmo? Puxa, Abel é uma inspiração. O texto fala aqui de Hebreus 11, fala também de Enoque. Né? Ele foi levado para o céu, ou seja, ele foi levado vivo para o céu de corpo e alma. Né? Que maravilhoso isso, né? Que mensagem maravilhosa, com certeza, né? Esse grande homem de Deus aí foi levado já de corpo e alma para o céu, né? E o texto de Hebreus fala, talvez pensemos assim, puxa, né? O que levou Deus a dar um prêmio tão especial, né, para esse homem, né? Enoque, né? Ou seja, ser levado então vivo, né, para o céu sem passar pela morte. Que bênção, né? Lá em Gênesis 5, lá 21, lá nós lemos que Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Né? Ele viveu 365 anos, ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Né? Ele levou, então, ele já vivo de corpo e alma para o céu. A mesma coisa aconteceu com Elias. Há quem queira dizer que também aconteceu isso com Moisés. Não, Moisés não. A Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado, né, por Deus. Num lugar, claro, que ninguém encontrou, né, mas Elias e Enoque foram levados vivos para o céu. Ou seja, são pessoas que são uma referência e nos instigam a pensar. Por exemplo, Noé, que grande homem foi ele. Abraão. Eu olho aqui ainda também para o próprio capítulo 11 de Hebreus, que fala de muitos outros heróis na fé, Isaac, Jacó, José, Moisés. O texto cita aqui ainda Raabe, olha só, né? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, e muitos outros homens e mulheres que creram, foram aprovados por Deus pela fé, que seguiram com Jesus e são modelos de fé. Então você também, seguindo com Jesus, você pode ser uma inspiração, ou seja, uma referência positiva cristã na vida da tua congregação. Você é um exemplo, ali uma referência para os membros da congregação que você pertence. Você pode ser, segue com Jesus, por que não? Claro, não aspiramos isso, né? Mas Deus faz isso, né? Deus faz
e permite que nós possamos ser de fato referências, né, positivas, cristãs, então na vida dos filhos de Deus, na vida do povo de Deus. E você pode ser uma referência dessas. Uma referência também positiva assim na tua família, né, na sociedade, no mundo, entre os amigos, onde todos acabam reconhecendo, puxa, uma bênção, um modelo de fé seguindo em Cristo. A conclusão, então, do nosso estudo, nesse momento, diz, é maravilhoso andar com Jesus e falar disso, então, às outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo tinha isso muito claro. Por isso, seu grande desejo era de que a igreja orasse para que Deus abrisse oportunidades para ele continuar pregando a boa nova de Jesus, então, às pessoas. Assim, também nós oramos por essas oportunidades, bem como também exercitamos a nossa fé vivendo uma vida cristã saudável diante de todos à nossa volta. Que Deus nos ajude nisso, né? Que a igreja ore para que Deus abra sempre oportunidades, para que a mensagem seja pregada continuamente, para que os propósitos de Deus continuem sendo atingidos e alcançados, né, pela igreja. Estamos chegando então no final do estudo, né? Então nós queremos neste momento então cantarmos então mais um hino, e assim também estaremos, né, nos dirigindo a Deus em oração e finalizando o estudo também então nesta noite. Tivemos uma queda então na transmissão, né, e queremos cantar então o hino de número 189 do Inário, Louvai ao Senhor. Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu todar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu todar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me der tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me der tanto faz, nele eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Muito bem, neste momento final, então depois da queda que tivemos aí da internet, né? Nós queremos aqui nesse momento falarmos com Deus, então, em oração. Apenas lembrando então as palavras finais que dizia quando houve essa queda, né? Lembremos o que Jesus diz. As palavras mostram, né, quem habita no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Que possamos alimentar sempre o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida com tudo aquilo que é bom, aquilo que merece elogios, e que essas coisas possam, na ação do Santo Espírito, né, saírem de nós sob rica medida onde estivermos, testemunhando da fé e do amor ao nosso Deus. Então dirijo nesse momento uma oração final e oramos a bênção, finalizando então o estudo nesta noite. Senhor, amado Pai Celestial,
Obrigado pelas palavras que hoje ouvimos, aprendemos e que nos impulsionam a viver um cristianismo não voltado para nós mesmos, mas para o mundo que nos cerca. Abre as portas de oportunidade para falarmos de Jesus às pessoas. Sim, queremos expressar aquilo que nosso coração está cheio. Queremos mostrar para todos quem habita em nosso coração. Dê-nos sempre sabedoria, ânimo e determinação para sermos os teus mensageiros por onde andarmos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós agradecemos aí a participação de todos nesta noite, né? Que Deus abençoe ricamente a todos. Nós teremos novo estudo bíblico, então, no dia 29 de novembro, né? Na última quarta-feira do mês, temos uma nova live aqui, novo estudo bíblico, concluindo, então, né, o ano com os estudos do Caderno do PEN, né? Publicação da nossa igreja, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então você é convidado também a estar conosco. Tem mais programações, conforme vão sendo então avisadas aí, né, pelas redes sociais, então, da nossa congregação. Queridos irmãos, sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir, por Jesus. Amém.